O mestre Orlando Duarte, um dos jornalistas que mais acompanhou, cobriu a carreira do Pelé em loco, ele dizia nas transmissões esportivas da TV Bandeirantes, na equipe do Luciano do Vale, ele sempre dizia, na Rádio Bandeirantes também, futebol é um esporte de fortes emoções. E essas emoções, elas vêm de todas as maneiras, ou jogando, ou um time que está perdendo, precisa fazer 2 gols e faz um, e aí vira aquela empolgação, aquela coisa toda. Então o psicológico, ele conta muito no futebol. E para esse jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil, o Santos tem uma motivação a mais, os jogadores do Santos, e eu espero que essa motivação faça valer mesmo, né? Que o Guilherme, que retorna ao Santos agora, depois de tempo contundido, que ele jogue, consiga fazer os seus gols, consiga jogar, consiga ajudar o Santos. Que o Souza, que está retornando também de contusão, consiga jogar e jogue bem. Que o Léo Godoy, pelo amor de Deus, jogue uma partida regular, no mínimo, né? E que o David Washington lá na frente, que o Roleiser ao lado de Zé Rafael e ao lado do Rincon deem conta desse meio campo. E que, se necessário for, o Neymar entre. E eu espero que ele esteja clinicamente curado, bem, para poder ajudar o Santos, para poder ajudar esses outros jogadores do Santos também. Que com a chegada do Neymar, lembra que eu falei das emoções? Os caras ficam mais empolgados, aquela coisa tal. Vide a festa que foi feita lá em Maceió na chegada do elenco hoje, né? O torcedor querendo agarrar o Neymar, aquela loucura toda lá, enfim. Eu não sei se o Neymar vai jogar, mas a presença dele já vai ajudar. Pelo menos do ponto de vista institucional, sim. A promoção da partida, sim. E que, se ele entrar em campo, que ele entre bem e que ajude mesmo. Que ajude mesmo. O Santos precisa voltar com essa classificação da Copa do Brasil. Domingo, pra você ter uma ideia, eu fiz uma enquete, né, a respeito se o torcedor estava confiante no Santos na Copa do Brasil. Mais de 3.500 pessoas votaram no canal aqui dessa enquete e quase 50% não acreditava na classificação do Santos. Ontem que eu falo assim, quarta-feira de manhã eu fiz uma nova enquete, perguntando, que eu sempre faço, véspera de jogo, coloco lá, jogo tal, CRB e Santos em Maceió, qual o seu palpite? Aí eu coloco lá, primeiro, vitória do Santos, empate e derrota, né? O torcedor já mudou, talvez pela empolgação de tal Neymar, enfim, mas o torcedor já começa a acreditar um pouquinho mais. O Fortaleza tem uma bobeada e o Retrô eliminou o Fortaleza, cara, na Copa do Brasil, nos pênaltis. Jogou muito mal o Fortaleza. Flamengo não, Atlético Mineiro não, passaram o trator. Fluminense também, né? Então o Santos tem que tomar muito cuidado. O Santos, a Copa do Brasil, neste momento, ela é secundária do ponto de vista competitivo para o Santos. Agora, não é nada legal para o Santos ser eliminado pelo CRB, com todo o respeito ao CRB, que é um time de Série B do Campeonato Brasileiro, e um time que o Santos não venceu no ano passado e nem esse ano. E não fosse o brasão na Vila Belmiro, o Santos teria perdido na Vila de novo pro CRB. Mas o brasão naquela noite foi bem e conseguiu salvar o Santos de um vexame maior. Enfim, o Kleber Xavier tá naquela de jogar pelos resultados. Se ele não tiver resultados, eu acho difícil a permanência dele, né? Porque depois o Santos tem 3 paradas dificílimas pelo Campeonato Brasileiro. O Santos tem o Vitória no domingo, né? Aliás, o Santos não volta nem para São Paulo. O Santos de lá de Maceió vai para Salvador para jogar e enfrentar o Vitória no domingo. O Santos tem o Botafogo na Vila, aí sim, na segunda-feira já estará em Santos. E o Santos pega o Fortaleza fora. O campeonato para, aí depois volta, tem um mês de folga aí, depois retorna para 7 rodadas do finais do primeiro turno. Não tá fácil a vida do Santos, mas esperemos aí que com o retorno do Neymar, jogando ou não,
se precisar, se preciso for, que ele entre em campo e que ajude. E se fora de campo ele puder ajudar também, principalmente esses que estão retornando, Souza, Guilherme, né, o David Washington, né, que esse time dê um jeito amanhã e consiga voltar com a classificação, que é o mínimo de moral, de incentivo que esse time precisa para focar no Campeonato Brasileiro e as vitórias voltarem a acontecer. Que esse time faça gols, né? Que esse time faça gols. Porque ficar só falando de evolução, melhorou nisso, melhorou aquilo, e o time não venceu os jogos, time que não chuta não faz gols, cara. Não tem jeito. Time que não chuta não faz gols. Mas é torcer para que nesta quinta-feira o Santos volte classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, que vai fazer muito bem para o bolso, e o Santos precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro, e que dentro de campo a coisa funcione. Né? Fora de campo eu já desisti, mas dentro de campo acho que dá para, ainda tem uma luz no fim do túnel ainda, e tomara que ela fique mais forte amanhã. Para cima dele, Santos. Boa sorte na Copa do Brasil. Você acompanha o jogo no canal Aqui Se Fala de Santos, a narração minha, com os comentários de Eugênio Deboni, enfim, toda a nossa equipe aqui. Valeu! Boa sorte, peixão!